O presidente do Superior Tribunal de Justiça afirma que Fabrício Queiroz não é tratado como cidadão comum. No mês passado, João Otávio de Noronha autorizou que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro ficasse em prisão domiciliar. O ministro estendeu o benefício à mulher de Queiroz, Márcia Aguiar, então foragida da Justiça do Rio de Janeiro. A decisão acabou sendo revista por Félix Fischer, relator do caso no STJ, mas foi restabelecida por Gilmar Mendes no Supremo. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Noronha disse ser natural que haja interpretações distintas para o mesmo caso. Ao defender a sua própria posição, argumentou que não existiam as condições da lei para a prisão preventiva, como prejuízo ao processo e atualidade do delito. Vamos ouvir o que ele disse. A segregação do Queiroz era necessária para a investigação. Olha bem, nós estávamos numa investigação que nem denúncia tem 1 ano e meio depois. Dizer que o réu era foragido, como alguém pode ser foragido se não tem prisão decretada? Alguns jornalistas atacaram muito, não leram os fundamentos da decisão e atacaram porque ou não conhece direito penal ou porque mistura política com decisões judiciais que têm que ser técnicas e desvinculadas de pessoas. Como diz o ministro Marco Aurélio, o processo não tem capa. Nós temos que decidir igualmente para todos os cidadãos. E foi o que eu fiz, e acredito que foi também que o ministro Félix fez e que o Gilmar fez. Para João Otávio Noronha, o fato de Fabrício Queiroz ser quem é não pode torná-lo diferente diante da lei. O caso Queiroz sempre gerando polêmica, né, Cláudio Lana? Pois é, isso o ministro tinha concedido, até o furo foi nosso, né, tinha concedido a prisão domiciliar, que foi suspensa por decisão do ministro Félix Fischer, comentamos aqui, o ministro alemão, né, muito duro, mão pesada e tal, mas a defesa recorreu ao Supremo e o ministro Gilmar Mendes teve exatamente o mesmo entendimento do ministro Noronha, inclusive com relação às provas ou a carência, a ausência de provas nos autos que justifiquem a decisão da prisão em regime fechado, etc. É uma questão mesmo jurídica, né? Vamos esperar para ver no que isso vai dar. Hoje, o doleiro Dario Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros, foi condenado pela Justiça do Rio a 13 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. O processo faz parte da Operação Maracata, desdobramento da Lava Jato do Rio, pelo crime de lavagem de dinheiro. É a primeira vez que Dario Messer é condenado na Lava Jato. Ele foi absolvido da acusação de evasão de divisas. Segundo as investigações, a empresa Comércio de Pedras OS Ledo usou os serviços de Messer para enviar ilegalmente 44 milhões de dólares ao exterior entre 2011 e 2017. Doleiro dos doleiros aí também envolvido até as tampas, né? Com todo mundo. Esse cara, ele é acusado de haver mandado para o exterior, de haver movimentado, enfim, com seus clientes, mais de 1 bilhão de dólares, né? Dólares ou reais? 1 bilhão. Uhum. Enfim, se for reais já será uma quantia astronômica, se for em dólares então, né? Mas de qualquer maneira, o que a gente vê é que tem muitos ali. Ele fez acordo de delação premiada, deve ficar pouco tempo na prisão, ele não vai cumprir esses 13 anos, né? Ele fez um acordo de delação premiada, entregou muita gente, e o que se espera é que muitos que ainda não apareceram, aí cujos nomes não foram citados ainda em operações policiais como da Lava Jato, logo vão aparecer aí gente que se utilizou dos serviços gente inclusive do meio artístico. Olha, pega todo mundo, né? Pega dessas celebridades até mesmo grandes empresas e tal. Eu queria só pontuar sobre o assunto anterior, que a decisão do ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, era mais por razões humanitárias. Aí ele levava em consideração a questão da Covid-19, ser grupo de risco, porque o Queiroz estava fazendo um tratamento de saúde. E na sexta-feira de noite saiu um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, que questionou se havia necessidade de uma prisão preventiva no caso do Queiroz, efetivamente, porque ele foi acusado de tentar atrapalhar as investigações e o ministro Gilmar Mendes disse que não havia provas de que isso realmente estivesse acontecendo. Por motivos diferentes, o efeito final é o mesmo, o restabelecimento da possibilidade de ficar em casa, né, durante esse período de investigação.
Então era O só... ministro Noronha, ele mencionou na sua decisão da prisão domiciliar exatamente a mesma coisa, a ausência, a carência de provas, né? A mulher do Queiroz, por exemplo, a acusação dela mais grave é a que ela transferiu dinheiro da conta dela para a conta do marido, como se isso fosse um ato criminoso, né? A mulher transferir dinheiro para a conta do marido. E se fosse uma quantia extraordinária, aí sim pudesse suscitar qualquer tipo de estranhamento da justiça, né? São coisas assim, me parece que havia uma necessidade tão grande de se criar o factoide da prisão do camarada que se esqueceram, não que ele não mereça, né? Mas se esqueceram de fundamentar o pedido de prisão de maneira mais consistente. E lembrando que a prisão domiciliar não significa ausência de monitoramento, né? Ele vai continuar com a tornozeleira eletrônica, tem proibição de contato telefônico, pessoal, ou por qualquer meio eletrônico e de transmissão de dados com testemunhas e correios até o encerramento da instrução criminal, com a exceção de contato com os pacientes, entre os pacientes e seus filhos, ou seja, os dois, o casal Queiroz e os filhos, eles podem entrar em contato. Mas ele não pode conversar com outros investigados, ele não pode ficar na internet, ele não pode ligar para as pessoas, ele está absolutamente proibido de sair do país sem prévia autorização judicial, devendo os passaportes serem entregues para os seus patronos, que blá, 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 blá. Essa é a decisão. Então, só para dizer que é uma situação de uma série de restrições, medidas cautelares, que a gente chama, né? Mas uma decisão, uma diferença ali mínima entre a opinião dos ministros com relação a esse caso.